Olá, meus irmãos, eu sou o Padre Joanes Oliveira. Essas são as nossas gotas de esperança, quase de fim de férias. Sejam bem-vindos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado coração de Jesus, nós temos confiança em vós. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, eu, quando estava crescendo, e ainda hoje tenho a curiosidade de ver como as coisas são feitas. E quando eu era criança, gostava de ver nas construções como é que os pedreiros faziam, construindo as paredes e as casas. Em cima do alicerce, punha um pouco de argamassa, o tijolo, a argamassa, o tijolo, a argamassa, via se estava alinhado, batia, tirava o excesso, colocava outra camada e assim ia construindo. Em outros processos, cada um ia fazendo a sua maneira, mas o que eu era mais habitual era este processo da minha região de colocar argamassa, tijolo, argamassa, tijolo, argamassa, tijolo. E assim se construía uma parede, depois desta parede, com esse telhado, fazia-se a casa. Assim, muito resumidamente, acho que todo mundo sabe como é que faz uma casa, ou pelo menos como se desenha uma casa. Aqui na Europa, nós temos esta oportunidade de ver construções muito mais antigas. E é interessante ver que o princípio em algumas é o mesmo. Ou pedra ou tijolo, um em cima do outro. Alicerce, uma camada que junta, um aglomerante, que junta uma coisa a outra, uma outra componente, e assim vai. Em outros, ainda mais sofisticados, ainda que pareçam mais primitivos, as pedras encaixadas e uma pedra, por exemplo, no arco, uma pedra no meio, que segura o peso daquele arco e ele não cai do teto, da abóboda, enfim, dos elementos de construção. São Paulo, na primeira leitura de hoje, usa esta analogia de construção. E é interessante que aqui em Portugal há um cântico que se canta bastante na Eucaristia, porque é muito conhecido, diz: nós somos as pedras vivas do templo do Senhor. Então nós somos, não é? Nesta construção que São Paulo fala, nesta construção que é o corpo de Cristo, que é a igreja, nós somos pedras vivas. Eu e tu somos estes elementos que, quando nos permitimos, somos conduzidos pelas mãos de Deus e colocados um sobre o outro, com esta argamassa, que é a fé que a igreja nos dá, nesta base, nesta pedra, que é a fé que recebemos dos apóstolos, vamos construindo este edifício. Foi interessante ver agora à tarde, horário daqui da Europa, o Papa rezando em comum com outros líderes cristãos, neste desejo comum de unidade das diversas comunidades que professam a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, que, deixando de lado o que as separam, procuram cooperar, juntar-se e unir-se pelo que realmente há em comum. Nós vivemos em tempos em que a tendência, mais do que nunca, é de ser de extremos. Se você é deste lado, você não pode ser deste. Se você gosta disto, você não pode ser aquilo. Você não pode, e não se mistura. Não há, digamos assim, um meio termo. E parece que
ainda que se diga que a virtude está no centro, está no meio, nem sempre nós buscamos este equilíbrio. Claro, e alguns podem até dizer, mas Jesus disse que o vosso sim seja sim, que o vosso não seja não. Sim, é verdade. No que significa comprometer-se com Ele, comprometer-se com a verdade. E não existe meias verdades. Não existem meias verdades, existem mentiras inteiras. Mas não existem meias verdades, existe a verdade. E esta verdade que nós buscamos como cristãos, no seguimento a Jesus Cristo, é o próprio Cristo. É o próprio Cristo que nos chama e nos quer congregar naquela oração tão bonita da unidade, daquele desejo que Cristo sempre teve, que nós, seus seguidores, fôssemos uns, como Ele e o Pai é um. Pelo que nós vemos e pelo que sentimos, essa união efetiva de todos os cristãos, um só rebanho e um só pastor, ainda está longe. Mas o que é que nós podemos agora fazer para que isso comece a acontecer? A primeira coisa é unirmos-nos em oração, como a igreja já nos chama a rezarmos pela unidade dos cristãos, pela paz entre as confissões cristãs. A segunda parte é dentro de onde eu estou, e no caso nós que somos católicos, apostólicos romanos, dentro da nossa igreja, não ser eu a semear a discórdia, mas ser eu a promover a união. E até mesmo dentro da nossa igreja, muitas vezes acontece. Porque eu gosto de tal movimento, eu não posso me dar com quem gosta do outro movimento. Ou eu me identifico com este período da história da igreja, então tudo que vem depois já não presta. E nós temos que ver que a igreja, como um edifício sólido e firme, tem um alicerce imutável. E conforme a construção vai se consolidando, os materiais vão se adaptando, sem perder o que é essencial. Ou seja, a igreja vai se comunicando com a linguagem do tempo. E a linguagem do tempo de hoje, olha, a nossa casa é esta. Há 20 anos atrás, ninguém imaginava. Há 100 anos atrás, muito menos. Na época de São Paulo, muito menos. Mas este é o meio. O meio que nós, como igreja, nos comunicamos também. Vemos o Papa pelo YouTube, vemos o canal do Vaticano no Facebook, o Twitter do Papa, linguagens completamente novas, transmitindo a mesma essência, buscando esta união entre nós católicos, que devemos nós sermos os promotores, olhando o que é realmente que nos une, o que nos faz sermos essencialmente católicos, e o que é exterior, o que é de gosto pessoal, é de gosto pessoal. Uma das coisas que eu acho mais bonitas em ser católico é, onde quer que eu chegue, em uma igreja católica, de expressão inglesa, de expressão espanhola, de expressão portuguesa, de expressão italiana, eu me sinto em casa, esta é a minha casa. Ainda que na missa não entenda 100% do que estão a dizer no idioma, mas sei onde na missa eu estou. Sei o que é que acontece. Esta é a beleza de viver em uma igreja una. E seria uma maravilha que entre nós cristãos houvesse maior unidade. Sonhamos na unidade de todos os cristãos, mas não custava nada de sonharmos na união entre todos da nossa comunidade, semeando união, a concórdia e a paz. Que Cristo, que é a pedra em que toda a construção se afirma e se ajusta, seja realmente o centro de tudo, da nossa vida, das nossas metas, e que esta igreja, verdadeira e única igreja de Cristo, possa ser, no templo de Deus, um só rebanho e um só pastor. Assim seja.
Nós vos damos graças, Senhor, por todos os vossos benefícios, a vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.